Alex Poitin novamente falou sobre Israel Adesanya e aqui o Alex Poitin decretou o fim dessa rivalidade com Israel Adesanya. Se classificou como invencível. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Eu tenho 28 lutas como amador, 25 delas eu ganhei por nocaute, mas as 3 lutas que eu perdi foram para o mesmo cara. Eu não entendi o porquê, mas hoje eu entendo. O jogo não casa. O cara parou de lutar, mas hoje, se eu for lutar com ele de novo, eu acho que perco novamente. O cara já parou, mas se eu for lutar com ele, vou perder. Se eu lutar com ele 10 vezes, eu acho que eu perco. A Adesanya tem que entender isso, da mesma forma que o Whittaker entendeu. A Adesanya só não quer aceitar. Eu tenho 28 lutas como amador, 25 delas eu ganhei por nocaute, mas as 3 lutas que eu perdi foram para o mesmo cara. Eu não entendi o porquê, mas hoje eu entendo. O jogo não casa. O cara parou de lutar, mas hoje, se eu for lutar com ele de novo, eu acho que perco novamente. O cara já parou, mas se eu for lutar com ele, vou perder. Se eu lutar com ele 10 vezes, eu acho que eu perco. A Adesanya tem que entender isso, da mesma forma que o Whittaker entendeu. A Adesanya só não quer aceitar. Ao mesmo tempo que o Poitin foi sincero em revelar que também tem um nêmesis em sua carreira, assim como o próprio Poitin é o carrasco na história do Adesanya nos esportes de combate, ele ignora a sua posição hoje como um dos grandes nomes dos esportes de combate e se mostra também um tanto quanto humilde, porque ele crava que dificilmente, mesmo nessa posição dele, não conseguiria vencer o seu grande algoz. E ele compara essa posição à do Adesanya justamente com o próprio Poitin, porque o Poitin, repetindo, tem 3 vitórias sobre o Israel Adesanya, 2 delas do kickboxing, uma por nocaute e a outra recente no MMA, também por nocaute no UFC. O Poitin acha que é um trauma muito difícil para o Adesanya lidar quando for lutar com o Poitin novamente. E recentemente, o próprio Poitin, ele aconselhou o Adesanya a pensar direito para ter essa revanche imediata com ele. O Poitin acha que o Adesanya, aceitando essa luta, exigindo esse novo combate deles, vai ser pior para o próprio Adesanya. E a confiança do Poitin é tanta que ele já falou que dificilmente, por conta desse trauma dos combates anteriores, repito, 3-0 para o Poitin na rivalidade, o Poitin acha que o Adesanya vai ter o mesmo roteiro sempre. O Adesanya pode até lutar bem, mas mudar o resultado mesmo do histórico entre eles vai ser complicado, porque ele sempre vai ter os nocautes que ele já sofreu quando lembrar do Poitin frente a frente. Mas isso é uma coisa que o Poitin acha. Com certeza não é o que o Adesanya pensa. Pelo contrário, do outro lado você tem uma Adesanya sempre pedindo para enfrentar o Alex Poitin, já deixou claro que vai buscar esse acerto de contas com o Poitin até quando tiver 60 anos, porque ele tem o objetivo de vencer ao menos o Poitin uma vez para provar que ele pode vencer o seu carrasco e ter uma vitória sobre ele em seu cartel. O Adesanya, ele se mostra muito irritado por isso, porque está um 3-0, mas é um 3-0 que a gente sempre frisa aqui, competitivo. Não é um 3-0 de surras do Poitin no Adesanya. Pelo contrário, o Adesanya esteve em vantagem contra o Poitin em todas as lutas. E é por isso que o Poitin fala aqui, que com esse histórico, o Poitin não precisa ficar levando a melhor no placar dos juízes laterais sempre. Ele pode estar atrás na pontuação desses profissionais em todas as lutas, mas no final é ele que vai conseguir aquele golpe derradeiro para nocautear um Adesanya. Para o Poitin dizer isso, afirmar com todas as letras que nunca o Adesanya vai vencer, ele está com uma confiança inabalável. Mas o placar entre eles mostra isso. Ele tem que lembrar que foram lutas muito equilibradas. E eu acho que o Poitin se lembra disso. Ele não vai cair nesse engano de que está um 3-0, mas um 3-0 fácil. Ele sabe que é complicado enfrentar o Adesanya. Mas, obviamente, ele tem que
aproveitar e se vangloriar, porque se o Adesanya reclama e fala que as derrotas foram injustas, o Poatan, por outro lado, injusto ou não, é ele que venceu. Então ele tem o direito, sim, de comemorar e também provocar. O Adesanya fala que, mesmo derrotado, é o melhor lutador. Então o Poatan, como vencedor, ele tem o direito de afirmar que ele, sim, é o melhor lutador, até porque ele detém o cinturão do UFC. E aí, pessoal, gostaram dessa provocação do Poatan para o Adesanya? Deixe seu comentário, deixe lá com o vídeo e se inscrição no canal.